Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí continuar esses estudos nossos aqui de Física 4. A gente, por enquanto, está estudando equações de Maxwell. E a ideia desse vídeo é a gente fazer dois exemplinhos. Dois exemplinhos simples. Um é, tipo assim, o clássico exemplinho para trabalhar aquele termo de Maxwell, que o Maxwell acrescentou na lei de Ampère. E o outro é um outro exemplinho que a gente tira lá do Feynman. Tem na descrição aí, o livro do Feynman ele pode ser acessado online. Então vocês dêem uma olhada lá também, tá certo? Mas a ideia é fazer um exemplinho só pra gente ir treinando aqui, beleza? Vai ter outras tarefas para vocês fazerem aí para treinar as equações de Maxwell. Mas vamos seguir aqui, né? Então, uma revisão aqui, o eletromagnetismo mais a ótica, dada a unificação que o Maxwell nos apresentou, o eletromagnetismo mais a ótica, ele é composto de quê? Ele é composto das equações de Maxwell. As equações de Maxwell é esse conjunto de 4 equações aqui, tá certo? Que ela me fala aqui da lei de Gauss, que é o divergente do campo elétrico é igual a densidade de carga por ε0. Da lei de Gauss-magnetismo, que me fala que o divergente do campo magnético é zero. Da lei de Faraday, que o rotacional do campo elétrico é igual a menos a taxa de variação do campo magnético no tempo. E da lei de Ampère-Maxwell, que me fala que o rotacional do campo magnético é μ0j mais μ0ε0 dE dt. Esse termo aqui é o termo acrescentado por Maxwell, tá certo? Que é o termo de corrente de deslocamento, que a gente já discutiu isso no último vídeo. Dentro dessas 4 equações já está contida a equação da continuidade da carga elétrica, tá certo? Eu deixei ela separada aqui, um pouquinho separada. E a força de Lorentz, ela me dá qual é a ação, qual é a força que vai estar atuando numa partícula que se move, ou que pode estar se movendo com relação a um campo eletromagnético. Certo? Mas essa revisão aqui, isso aqui já é a revisão do eletromagnetismo todo, mas aí vamos seguir aqui para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte, esse primeiro exemplo aqui está no Feynman, no volume 2 do Feynman, mas a ideia aqui é o seguinte, dado uma carga Q, então eu tenho aqui uma carga esférica Q, tá certo? Essa carga ela pode variar no tempo. Por que ela pode variar no tempo? Porque ela tem uma distribuição esférica de corrente saindo dela. Então vamos supor que tem uma carga Q que ela ela pode estar emitindo ou recebendo carga, mas de uma maneira esférica. Você pode pensar num núcleo esférico que esteja emitindo radiação em forma de partículas carregadas esfericamente. A questão aqui é que é uma carga que possui aqui, ó, essas setinhas pretas aqui tracejadas, eu coloquei aqui diferente aqui, as setinhas pretas tracejadas seria a distribuição de correntes que estão saindo ou entrando nessa carga, mas vamos considerar saindo aqui para ficar mais simples. Então uma distribuição, uma carga que ela pode estar emitindo, ela pode ter uma distribuição esférica de correntes saindo dela ali. A questão é que essa distribuição ela é esférica, isso é importante. Esse J, que é a densidade de corrente saindo dessa carga esférica ali, é um J de R chapéu. O objetivo aqui é calcular o campo magnético em torno dessa carga aqui, tá certo? Se tem aqui uma linha de corrente, em geral a gente espera que tenha aqui um campo magnético, tá certo? Mas vamos tentar calcular esse campo magnético com o termo de Maxwell. Então vamos seguir aqui, né? Então para esses objetos aqui, como é que a gente trabalha em geral? Se tem uma simetria esférica, a gente pode falar aqui de uma superfície gaussiana, tá certo? Imagina que esse tracejado azul escuro aqui, ele seja aqui uma superfície gaussiana, uma superfície esférica gaussiana, chamei aqui de S, e se a gente está falando aqui de campo magnético, a gente pode falar aqui de uma curva amperiana, tá certo? Então essa curva amperiana aqui de rosa aqui, ela vai estar aqui envolvendo aqui uma dessas linhas de corrente aqui, tá certo? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Beleza? Então vamos seguir aqui, né? Esse exemplo está todo contido aqui nesse slide, eu deixei ele aqui no cantinho, a figurinha, né? Mas a ideia aqui é o seguinte, então, ó, o exemplo é que dado uma carga Q com uma distribuição esférica de corrente, o objetivo é calcular o campo magnético. A gente sabe o quê? Da equação da continuidade, a gente sabe que o divergente dessa densidade de corrente é menos dρ dt. A gente pode transformar essa equação da continuidade aqui, que está em sua forma local, a gente pode transformar essa equação de continuidade para a forma integral dela. É só utilizar o teorema de Gauss, né? Então o teorema da divergência a gente transforma ela para essa equação da direita aqui. Então nós sabemos isso aqui, né? Essa equação da direita utilizando o teorema da divergência. E se a gente faz essa integral da esquerda, como esse J aqui ele é uma distribuição de correntes esférica, a gente sabe fazer esse camarada aqui, né? Então essa equação aqui essa integral aqui da esquerda, ela vai dar o quê? Ela vai dar o próprio J de R 4πr ao quadrado. Porque o elemento de área vai ser aquele ângulo sólido. Vai ser R2 seno θ dφ dθ. Então vocês façam essa integral aqui, já fizeram isso lá na Física 3, vou ficar repetindo aqui não. Mas fazendo essa integral aqui, eu vou ter aqui que essa integral é igual a J de R, tá certo? Isso aqui é uma função de R, o J de R 4πr2, certo? Então, utilizando aqui a equação da continuidade, a gente vê que dq dt é menos J de R 4πr², certo? Então, até aí, acho que nada demais, né?
esse passo aqui daqui para cá é só utilizar o resultado da integral. Bacana. Da mesma forma, a gente pode encontrar o campo elétrico E num ponto R. Isso a gente encontra utilizando a lei de Gauss. Vocês já fizeram isso várias vezes no curso de Física 3. Para uma distribuição esférica de corrente, o campo elétrico num ponto R fora dessa distribuição esférica de corrente é 1 sobre 4πε0, Q sobre R2 na direção R chapéu. Beleza, tranquilo, nada demais. Agora vamos calcular o seguinte. Vamos calcular a taxa de variação desse campo elétrico, certo? Por quê? Porque essa carga aqui ela pode variar. Se tem corrente saindo dela ou entrando nela, essa carga aqui ela pode variar. Então, calculando aqui a taxa de variação desse campo elétrico, eu tenho o quê? Que dE dt é o quê? 1 sobre 4πε0 é constante, 1 sobre R2 é constante para a derivada temporal, que é um ponto no espaço ali, tá certo? Que eu estou calculando o campo elétrico. Então, 1 sobre R2 é constante, o R chapéu também vai ser constante para a taxa de variação temporal, tá certo? Eu vou ter que dq dt. É só derivar esse campo elétrico aqui no tempo. Só vai sobrar o dq dt aqui. Só que dq dt está escrito aqui em cima, ó. Olha que legal. dq dt está escrito aqui, ó. Então, dq dt eu tenho aqui. Então, eu vou substituir esse dq dt. Onde que tem dq dt aqui, ó? Então, eu substituir aqui dq dt por esse resultado que a gente já tinha aqui em cima, tá certo? Então, a taxa de variação temporal do campo elétrico é justamente menos J por ε0, tá certo? Então, lembre disso aí, ó. A taxa de variação do campo elétrico no tempo, dada essa distribuição aqui, tá certo? É menos J por ε0. A taxa de variação temporal do campo elétrico em um ponto R aqui do espaço. É menos J por ε0. Então, pela lei de Ampère-Maxwell, qual que é a lei de Ampère-Maxwell? A lei de Ampère-Maxwell, vou até voltar aqui, é esse camarada verde aqui, ó. Rotacional de B é μ0J mais ε0 dE dt, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, pela lei de Ampère-Maxwell, eu tenho que rotacional de B é μ0J mais μ0 ε0 dE dt. Quem é dE dt, a gente calculou aqui em cima, é menos J por ε0. Quando eu faço essa conta aqui, ó, corta, a gente pode cancelar aqui o ε0, tá certo? Eu vou ter μ0J menos, porque tem esse menos μ0J, que dá zero. Então, para esse caso aqui, não tem campo magnético, tá certo? E se a gente calculasse isso sem o termo de Maxwell, ia ter um campo magnético, porque esse termo aqui, ó, sem o termo de Maxwell, esse termo não ia existir. Então, o campo magnético ia estar relacionado à corrente, tá certo? Só que com o termo de Maxwell, não tem campo magnético. Então, é um campo magnético que não tem rotacional e não tem divergência. Esse campo magnético, ele é nulo, tá certo? Para esse caso aqui. Então, para esse caso, não existe campo magnético. Mas esse resultado a gente só chega utilizando o termo de Maxwell. Se não tiver o termo de Maxwell, existir um campo magnético. Então, isso aqui é uma coisa até testável experimentalmente. É um exemplo interessante, uma conta simples, que a gente vê que tem um resultado muito diferente utilizando a lei de Ampère e utilizando a lei de Ampère-Maxwell, tá certo? Então, é um resultado interessante. Pega aí e faça essa conta, que é uma continha interessante de fazer. Então, vamos pegar aqui o exemplo 2. Esse exemplo 2 é tipo assim, um exemplo clássico de corrente de deslocamento, tá certo? A gente tem aqui um circuito. Esse capacitor aqui, ele tá obviamente exagerado, tá certo? Ele tá exagerado aqui, é só para dar para vocês verem mesmo. A gente tem aqui um capacitor, um campo elétrico que eu estou considerando constante dentro desse capacitor. Então, um capacitor de placas paralelas, onde as placas são muito maiores que a distância entre as placas. Vamos considerar que esse fio aqui é um fio muito longo, tá certo? E que esse fio é um fio formado por um bom condutor. E vamos considerar aqui que essa fonte aqui é uma fonte que não é só uma fonte de tensão. Ou seja, essa corrente aqui ela vai estar sempre carregando esse capacitor, tá certo? A gente pode considerar um limite, vamos chamar de adiabático, um limite onde esse capacitor está sendo carregado lentamente. Ou então que essa corrente está se mantendo quase constante nesse caso aqui, tá certo? Que vocês lembram que se eu tenho uma fonte de tensão carregando um capacitor, essa corrente ela decresce exponencialmente. Então vamos considerar um intervalo de tempo ali, ou uma situação que essa carga aqui ela é feita de uma maneira lenta. A pergunta aqui é, qual é o campo magnético a uma distância r do fio? A gente já sabe, o campo magnético é μ0I sobre 2πr, e é isso. Isso aí vocês já calcularam. Se eu tenho um fio aqui muito grande, como é que a gente faz? Né? A gente pega aqui uma amperiana, faz a amperiana aqui, calcula aqui a corrente envolvida nela, pega aqui uma simetria aqui em que o campo magnético vai estar circulando nessa amperiana, e aí a gente já calcula isso aqui, dá μ0I sobre 2πr. Vamos calcular isso. Então a gente pode utilizar essa amperiana aqui, ó, essa amperiana que eu desenhei aqui. Desenhei essa amperiana e a gente pode calcular com ela. Nessa amperiana, a corrente que fura o fio é essa corrente que está passando aqui, certo? Até aí tudo bem. Só que alguém podia virar e falar assim, não, eu não quero usar essa área. Porque note só o seguinte,
essa curva aqui fechada encerra essa área aqui, é a menor área que ela encerra. Ou seja, essa área que eu estou achurando aqui, ó, é a menor área que essa curva C encerra. Mas só que eu podia utilizar muito bem essa área aqui, formada por essa sacola rosa aqui, ó. Eu podia muito bem pegar e falar assim, não, eu não quero usar essa área. Por que que obrigatoriamente eu tenho que usar essa área verde? Eu posso usar essa área aqui, dada por essa curva rosa aqui. Eu posso fazer isso. E nesse meio do capacitor, qual que é a corrente que está furando essa área? Não tem corrente elétrica furando essa área. Isso aqui era uma incongruência que já era sabida na época do eletromagnetismo pré-Maxwell. Já tinha essa ideia que isso aqui tinha um problema, mas a galera falava, deixa arder que o pau tá quebrando e tá dando certo. Então vamos lá, então vamos tentar pensar nisso. E alguém podia até pensar de outra forma. Fala assim, não, peraí, eu vou pegar essa curva amperiana aqui e eu vou trazê-la bem devagarinho até dentro do capacitor. Então, se eu for trazendo ela bem devagarinho até dentro do capacitor, quando chegar aqui perto do capacitor, vai me dar μ0i por 2πr, isso sem trabalhar o termo de Maxwell, certo? Eu estou pensando aqui sem trabalhar o termo de Maxwell. Quando eu entrasse dentro do capacitor, eu não tinha corrente. E aí? Sem o termo de Maxwell, eu tenho um problema muito sério aqui, né? Porque se eu calculo utilizando essa amperiana, dá um resultado. Se eu calculo fazendo esse processo aqui, dá um outro resultado. Tem um negócio muito errado aí, né? Então vamos brincar com esse camarada. Primeira coisa que eu vou fazer é esse circuito clássico aqui, calculando aqui o campo magnético, dada essa amperiana, com essa corrente furando essa área aqui, tá certo? Então, considerando que a mudança na carga do capacitor não é tão brusca, que é o que a gente está assumindo, então a corrente é dQdt, certo? Pela lei de Ampère-Maxwell, inclusive, aqui eu esqueci de colocar, mas pela lei de Ampère-Maxwell, a circulação do campo magnético é μ0 vezes a corrente envolvida, mais μ0 ε0 ddt da integral do fluxo do campo elétrico por esse camarada aqui, né? Por essa área aqui, ó, por essa área que eu estou achurando aqui de verde, certo? Então, olha só, pela lei de Ampère, a circulação do campo magnético nesse caminho C é μ0 vezes a corrente envolvida aqui é I, mais μ0 ε0 ddt do fluxo do campo elétrico, certo? Numa condição em que o condutor aqui desse fio, ele é ótimo, ele é muito bom condutor, a gente pode assumir que não há variação de campo elétrico no fio, certo? Note só o seguinte, eu estou calculando nesse caso clássico aqui, ó, nesse caso aqui, ó, certo? Então, para essa condição de ótimo condutor, não há variação de campo elétrico, então esse segundo termo aqui é zero, certo? Então esse segundo termo aqui é zero, estou calculando aqui do jeito que vocês calculavam lá na física 3. Então, do jeito que vocês calculavam na física 3, esse termo aqui é zero, então eu tenho aqui μ0 vezes a corrente envolvida eu sei que é I, então eu tenho que B é μ0i por 2πr. Porque essa integral aqui, ó, a gente sabe que o campo magnético ele vai ter uma certa simetria, então ele sai da integral, então vai ficar a integral dessa circulação, a integral da circulação é 2πr, tá certo? Então eu tenho aqui o campo magnético é μ0i por 2πr, beleza? Bacana. Então isso aqui é o que a gente faz lá na física 3. É exatamente o que a gente faz na física 3. Agora vamos calcular utilizando o termo de Maxwell, tá certo? Então vamos lá. Utilizando o termo de Maxwell, isso aqui está tudo igual, né? Pela lei de Ampère a gente tem esse camarada aqui, mas agora, usando essa superfície aqui, agora eu estou usando essa superfície aqui em cima, aqui, ó. Estou usando a superfície rosa aqui, ó, tá certo? Que passa no meio do capacitor. A corrente elétrica que atravessa essa superfície rosa é zero, vocês concordam? Não tem fio atravessando essa corrente, essa superfície rosa. Não tem nenhuma corrente elétrica atravessando. Então a corrente, o I envolvido é zero. Então esse termo aqui vai ser zero, ó. Então eu vou ter que trabalhar com esse termo da direita. Beleza? Então, para esse caso, a corrente envolvida é nula, tá certo? Então, olha só, como dentro do capacitor, o campo elétrico, eu estou assumindo que o campo elétrico é constante, né, que é um capacitor com placas muito grandes comparados com a distância, então o campo elétrico é sigma por ε0, que é Q por A ε0, tá certo? Esse Q aqui, ele varia no tempo, tá certo? Que é o Q da carga, beleza? Então, isso implica o quê? Isso implica que essa integral aqui vai ser o quê? Vai ser justamente Q por ε0. Porque olha só, o Q vai sair da integral, porque ele depende do tempo, ε0 é constante, e quando eu integrar a integral da área inteira é a própria área do capacitor, que eu vou cortar com essa área aqui, tá certo? Então essa integral de E escalar dA vai dar justamente Q por ε0, beleza? Beleza, né? Então vamos refletir aqui, o que a gente está fazendo aqui. Eu estou utilizando essa superfície aqui, ó, rosa aqui, ó, ela está passando no meio do capacitor.
No meio do capacitor, eu estou assumindo que o campo elétrico ali é constante. Se o campo elétrico é constante, ele sai dessa integral e o campo elétrico a gente já calculou lá na física 3 que ele vale Q por A ε0. Vai sobrar aqui integral de dA é a própria área dessa superfície. Se a integral é a própria área da superfície, vai cortar com essa área aqui. Então essa integral aqui está me dando Q por ε0. Beleza? Beleza. Então assim o quê? Olha só. Eu vou ter o quê? Na lei de Ampère, a lei de Ampère está escrita aqui em cima, né? A lei de Ampère está escrita aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, integral de B escalar dl vai me dar B vezes 2πr, certo? Então, a integral no circuito fechado, no caminho fechado de B escalar dl, ele é o quê? É o campo magnético vezes 2πr, é o próprio caminho que eu estou querendo calcular, porque eu vou pegar uma simetria ali, que é o que eu estou querendo calcular. Vocês lembram lá que a lei de Ampère, a lei de Gauss, a gente usa para descobrir quem é o campo magnético e o campo elétrico quando a gente tem simetria. Então, essa integral de B escalar dl é justamente B vezes 2πr. Esse termo aqui é zero. Por que esse termo aqui do lado direito é zero? Esse termo aqui do lado direito é zero porque não tem corrente atravessando essa área. Quando eu estou dentro do capacitor, não tem corrente atravessando essa área. Tá certo? E agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar μ0 ε0 vezes essa taxa de variação dessa integral. A taxa de variação dessa integral é o quê? É a taxa de variação desse resultado aqui, ó, de Q sobre ε0. Tá certo? Olha só, deixa eu ler aqui para vocês. Ó, é μ0. Vamos pegar aqui de novo. A lei de Ampère-Maxwell me fala que a circulação do campo magnético é μ0 vezes a corrente envolvida, que nesse caso é zero, certo? Mais μ0 ε0 ddt vezes essa integral do campo elétrico nessa área, tá certo? A integral do campo elétrico nessa área a gente viu que é Q por ε0, tá certo? Então olha só, a corrente envolvida é zero. Agora eu tenho μ0 ε0 vezes 1 sobre ε0 dqdt. Da onde que surgiu esse dqdt? Esse dqdt surgiu dessa derivada aqui nessa integral, tá certo? Essa derivada temporal nessa integral, eu só vou derivar a carga. Então, olha só, aí eu chego no resultado bacana que é, muito bacana que é a integral da circulação desse campo, a integral de caminho fechado desse campo magnético nesse caminho é 2πr vezes o campo magnético, certo? Então, a integral do campo magnético nesse caminho fechado é o campo magnético vezes 2πr. 2πr é o comprimento do caminho e o campo magnético que está ali. Isso aqui tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a μ0 vezes a corrente envolvida, só que a corrente envolvida nesse caso é zero, mais μ0 ε0 ddt dessa integral aqui, ó, certo? ddt dessa integral. O ε0 é constante, ele sai da derivada, sobrou o quê? dqdt. Só que dqdt é quem? dqdt está escrito aqui em cima. dqdt é justamente a corrente, tá certo? Então a gente chega no resultado que é B vezes 2πr é igual a μ0 vezes a corrente. Se eu passo 2πr dividindo, eu tenho que o campo magnético é μ0i por 2πr. Então, essa incoerência que tinha no eletromagnetismo pré-Maxwell, que se eu calculasse com uma área, eu tinha um resultado, se eu calculasse com outra área, eu tinha outro resultado, para a mesma situação, ou se eu trouxesse essa amperiana bem devagarinho até dentro do capacitor, eu tinha um momento que ia ter uma coisa muito abrupta indo para zero, isso deixa de acontecer. Certo? Então, o campo magnético ele é μ0i sobre 2πr, independente de onde eu estiver calculando aqui. Então, a gente ganha um negócio muito interessante. Utilizando esse termo de Maxwell, a gente ganha um negócio muito interessante para esse problema aqui, que é um problema clássico no eletromagnetismo com Maxwell. Tá certo? A gente utilizou a corrente de deslocamento, porque esse termo aqui ele só surge por conta da corrente de deslocamento, tá certo? Porque esse primeiro termo aqui é zero, a corrente envolvida por essa área que eu estou trabalhando aqui ela é zero. Tá certo? Então, esse termo μ0i ele só surge por conta da corrente de deslocamento e ele aparece por conta do termo que foi acrescentado por Maxwell. Então, isso aqui acaba sendo um negócio muito legal para a gente trabalhar. Um exemplo muito simples e dá para a gente ver o termo de Maxwell aparecendo de uma maneira muito interessante. Tá certo? Então, isso pode ser feito também com essa tática de ir trazendo a amperiana até dentro do capacitor. Mas aí eu acho que do outro jeito já ficou interessante. Então fica assim. A gente fez 2 exemplinhos. Vocês vão ter mais exemplinhos para fazer nas tarefas. Fique de olho, façam as tarefas, façam mesmo as contas. Vai ser importante vocês fazerem essas contas. Espero que tenha dado para entender esses 2 exemplos. São 2 exemplos muito interessantes. Um grande abraço. Falou. Tchau.